Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo às redes sociais aqui do Seja Barra. Nós estamos agora de manhã, né? Uma gravação que a gente faz aqui na nossa casa, mas que provavelmente vai ser transmitida no sábado de manhã pelas redes sociais, dentro do contexto que a gente tem do curso dos pais, né? Ou as reflexões que a gente faz todo sábado de manhã com a Jane, com a Tati e eventualmente comigo, para a gente falar um pouquinho sobre as mensagens que a gente consegue extraída do Evangelho de Jesus Cristo, nos conduzir a algumas reflexões mais profundas em relação a como é que a gente pode, na leitura do Evangelho, trazer ensinamentos e entendimentos para a nossa realidade familiar. Eu agradeço a você que nesse momento acompanha as redes sociais do Seja Barra, no curso dos pais. Espero que essas reflexões possam tocar seu coração, possam ajudá-lo no entendimento mais profundo da mensagem do Cristo, conduzir você a uma reflexão profunda em relação àquilo que ele quis deixar para nós. Então a gente vai iniciar fazendo uma rápida e breve prece e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o texto que a gente vai falar hoje. Hoje, excepcionalmente, nós vamos conversar direto sobre uma passagem que está registrada no Evangelho de Jesus. E graças a essa leitura, essa passagem, a gente pode extrair daí um conjunto grande de ensinamentos. A gente vai gastar até menos tempo do que o habitual, mas a ideia é que a gente consiga refletir mais sobre a forma como esse evangelista tratou, de que forma essas coisas são colocadas ali e alguns outros textos acessórios à nossa doutrina que permitem que a gente seja conduzido ao entendimento mais profundo, né, de como é que a gente pode entender esse texto. Então, por favor, eu queria que você agora fechasse seus olhos, onde quer que você esteja, se for possível, evidentemente, e dirigisse seu pensamento ao alto, ao sagrado, em particular ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mestre Jesus, nosso amigo e bondoso protetor, agradecemos profundamente ao Senhor pelas oportunidades que temos de estudar o Teu Evangelho de luz, de podermos ter acesso aos textos sagrados que Teus enviados que conviveram contigo encarnado puderam legar-nos e tantos outros ao redor do mundo e ao longo da história e da tradição do cristianismo que deixaram para nós ensinamentos tão maravilhosos, a hermenêutica tão profunda e completa e o estudo tão aprofundado da tua verdade. A gente tem agora um grande conteúdo e um grande manancial de conhecimento, e é por isso, Mestre Jesus, que a gente está aqui reunido, de alguma forma conectado com a Seja Barra, a casa de Joana, a casa de Francisco, teus discípulos, para estudar a teu respeito. E é através desse estudo que a gente consegue derivar dele entendimento e conhecimento. E estudo esse atuando como um espelho que nos mostra onde nós devemos nos observar. E tendo o Senhor como nosso guia, nossa luz, lançando sobre nossas imperfeições e nossas dificuldades um pouco mais de entendimento, é nesse sentido a gente consegue melhorar. Obrigado, Mestre Jesus, por estar conosco, por nos dar essa oportunidade e por teus enviados tão maravilhosos cuidarem tão bem de nós a teu serviço. Que a gente possa ter um entendimento correto daquilo que a gente está estudando e, mais ainda, que esse entendimento nos conduza aos nossos corações, a uma releitura daquilo que a gente faz na nossa vida e que essa leitura nos conduza ao reino dos céus. Obrigado, Mestre. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos, nós vamos conversar um pouquinho hoje, como eu falei, direto de uma passagem evangélica, que é uma passagem recolhida por uma pessoa, um grande apóstolo de Jesus, que foi Mateus. Levi, o nome que era dado naquela época. E a gente vai começar a nossa história, a nossa conversa, lembrando do contexto que estava acontecendo ali na época e tentando trazer o entendimento do que Levi, o que Mateus queria dizer quando ele falou daquele texto e tentar trazer também um pouco do entendimento do que foi que Jesus queria colocar diante daqueles que o ouviam, né? E como é que a gente pode, como sempre tentamos fazer, traçar um paralelo daqueles tempos e como é que a gente pode trazer isso para os nossos dias atuais, sobretudo no contexto da nossa família, né? A cena é muito curiosa. Jesus Cristo. Nós vamos começar a nossa conversa falando de um livro que é maravilhoso,
O nome do livro é Boa Nova, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. O Boa Nova é um conjunto de narrativas, aliás, Humberto de Campos se dedicou bastante a isso, conjunto de narrativas do contexto da vida encarnada de Jesus no nosso planeta, cenas, relatos, histórias, que não estão todas elas recolhidas nos textos dos evangelhos tradicionais, os evangelhos recolhidos dentro das escrituras sagradas do texto evangélico cristão, né, da sua Bíblia Sagrada, ou o evangelho canônico, por assim dizer, que é o evangelho aceito como cânon do contexto da nossa tradição cristã. Mas Humberto de Campos se dedicou a escrever um pouco sobre esses relatos e foi autorizado, evidentemente, pela espiritualidade, a trazer isso na psicografia do Chico. E nós encontramos no Boa Nova, no capítulo 11, o início de um relato que tem a ver com o que a gente vai precisar para conversar hoje. No capítulo 11 do livro Boa Nova, nós encontramos a narrativa de Humberto de Campos mostrando Jesus depois de sair das cidades de Corazim, de Magdala, de Betsaida, uma região mais ao norte ali, onde Jesus Cristo ficava muito com aqueles que se dedicavam a entendê-lo, a ouvi-lo, ou pelo menos a estudá-lo, ou pelo menos a tentar compreendê-lo, mas certamente a segui-lo. Jesus está naquela região, ele sai dali e ele se dirige a um lugar que é o lugar onde ficava Levi, né, o personagem quase que principal da nossa história, pelo menos do iniciozinho da nossa conversa. Levi era cobrador de impostos. Levi que depois assumiu o nome de Mateus, né? Cobrador, o evangelista Mateus, foi ele que escreveu o texto. Na verdade, a comunidade na qual ele fazia parte que escreveu o texto do Evangelho de Mateus. Cobrador de impostos era uma profissão, já falamos sobre isso, autorizada pelo governo central da época, ou seja, o Império Romano. E essas pessoas que eram judaicas, eram judeus de etnia, de raça, eles eram autorizados a recolher os impostos dos próprios judeus, ficar com uma parte desses impostos para si mesmo e o restante, a maior parte, evidentemente, destinar ao Império Romano. Então era uma forma de recolhimento. Eles usavam as pessoas daquela localidade, daquela região e daquela raça, da etnia judaica, porque eles conheciam os costumes, conheciam os hábitos, moravam por ali, viviam ali, nasceram ali. Então, evidentemente, eles conheciam, eles reuniam informações que permitiam fazê-la uma cobrança de impostos mais eficaz. Trouxer algum estrangeiro, alguma pessoa que não conhecesse os hábitos, certamente faria com que a cobrança dos impostos fosse menos eficaz e, consequentemente, menos eficiente do ponto de vista financeiro. Então, Levi foi designado cobrador de impostos. E ele, como cobrador de impostos, tinha muito dinheiro. Essa era um dos membros da cobradoria de impostos, das coordenações que eram feitas, né, dos institutos de cobrança de impostos. As pessoas eram muito ricas. A gente encontra, por exemplo, Zaqueu, muito famoso também no texto evangélico, que morava lá no sul de Jerusalém, numa cidade muito próspera, muito rica, e o Zaqueu só podia morar lá porque ele também era cobrador de impostos. Quer dizer, são pessoas que tinham muito em sentido financeiro. E Levi era um desses. Ele ficava ali nas cercanias da cidade, provavelmente na coletoria de impostos, que sempre ficava estrategicamente posicionado próximo a um porto, a uma estrada com muito movimento, né, para que a figura do cobrador de impostos pudesse ter acesso àqueles a quem ele deveria recolher impostos. A grande parte da coleta de impostos acontecia no templo, na mão dos sacerdotes, dos levitas, mas esses postos espalhados pela região dominada por Roma também eram postos importantes. E Levi estava lá, na cobradoria de impostos, morava por ali, e ele vê, o relato é muito curioso, porque ele fala que um pequeno grupo, estou lendo o capítulo 11 do Boa Nova na psicografia do Chico, Humberto de Campos diz que um pequeno grupo e as palavras são importantes, aqui a gente vai gastar um tempo frisando-as, um grupo de infelizes, procurou Levi na sua confortável residência. Desejava explicações sobre o evangelho do reino, de modo a trabalharem com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo, ou seja, um grupo de pessoas daquela região,
não cobradores de impostos, mas pessoas típicas da região, já falamos sobre isso também, as pessoas que moravam na região norte ou nordeste, na Galiléia e naquele contexto onde Jesus Cristo basicamente centrou-se para a difusão do seu ministério, eram pessoas muito pobres. Agricultores, pescadores, trabalhavam com a terra, trabalhavam com a pesca, viviam em pequenas localidades e tiravam da terra ou do mar, ou do lago, Lago de Genezaré, o lago do Tiberíades ali, o seu sustento. Os cobradores de impostos tiravam muito mais do seu trabalho, do seu sustento. Eram ricos. Então, aquelas pessoas que já provavelmente tinham ouvido falar de Jesus, tiveram algum contato com seu ministério, ouviram falar daquilo que ele queria dizer sobre Deus e sobre a mensagem, se aproximaram de Levi porque reconheceram, e o texto fala isso um pouquinho antes, os apóstolos de Jesus, aqueles que estavam muito próximos de Jesus, eram muito procurados. Para quê? Para que eles pudessem ter acesso aos apóstolos e, através dos apóstolos, entenderem quais eram as palavras ou a mensagem de Jesus. Levi era um deles, um apóstolo. Portanto, esse grupo, identificado por Humberto de Campos como infelizes, buscou Levi com o objetivo, está escrito no texto, de trabalharem com maior acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. Ou seja, eles queriam se melhorar. Eles haviam ouvido falar do ministério de Jesus, das palavras de Jesus, da mensagem de Jesus, que nós podemos chamar aqui de boa nova do Evangelho. Aliás, Humberto de Campos dá esse como título desse livro, Boa Nova. E aquelas pessoas lá, 2000 anos atrás, esse texto é da década de 40, 1940, né? 2000 anos antes, quando Jesus estava na Terra, estavam buscando a mensagem, a Boa Nova de Jesus. Para quê? Para que pudessem melhorar a observância dos ensinamentos do Cristo. Olha que coisa nobre, coisa nobre. Mas diz o texto que o coletor da cidade, ou seja, o cobrador de impostos que era Levi, manifestou certa estranheza nesse ato daqueles homens. Afinal, ele disse, o novo reino congregaria todos os corações sinceros e de boa vontade, que desejam irmanar-se como filhos de Deus. Ótimo. Mas que podeis fazer na situação em que vos encontrais? Ele falando para os infelizes. E dirigindo-se aos três, que eram seus conhecidos pessoais, Levi falou convicto. Olha só. Que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela tua própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, é o terceiro indivíduo, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Então Levi está dizendo o seguinte, olha só, é verdade, ele começa dizendo que corações sinceros e de boa vontade são bem-vindos para aqueles que desejam irmanar-se como filhos de Deus, ou seja, se agrupar no que Jesus trazia como reino dos céus, se tornar assim, dentre os outros que lá já estavam, que são seguidores de Jesus, irmãos, irmanar-se. E em consequência disso, poder aproveitar do produto do reino de Deus. Em particular, na mensagem, nas palavras de Levi, o irmanar-se, ou seja, fazer parte de uma grande fraternidade e aproveitar dali os ensinamentos de Jesus nas suas próprias vidas. Ótimo. Na cabeça de Levi, isso era acessível àqueles três infelizes. Né? O Lisandro, que era aleijado na descrição, o Áquila, que tinha sido abandonado pela própria família, provavelmente pela incapacidade de sustentar essa família, e por fim o Pafos, que é identificado como estando abaixo de pesadas aflições. Então esses eram os três. Eles poderiam ter acesso, portanto, à fraternidade do Cristo para serem irmãos. Mas ele termina assim: mas acaso edificarias alguma coisa com essas aflições ou mais? Vocês conseguiriam fazer alguma coisa sendo quem são? E aí o texto é muito interessante, porque Humberto de Campos destaca como é que eles se sentiram diante das palavras de Levi. Os interpelados entreolharam-se cabisbaixos, humilhados. Somente então chegavam a reconhecer as suas penosas deficiências.
A palavra rude de Levi os despertara. Olha só isso. A palavra rude de Levi os despertara. Tomara-os uma dor sem limites. Jesus dissera nas suas pregações carinhosas que o seu amor viera buscar todos os que se encontrassem em tristeza e angústia de corações, que era o caso deles. Quando o Mestre chegara, haviam experimentado a restauração das suas energias. Ficaram jubilosos, guardavam as promessas de Jesus relativamente a um Deus, a um Pai justo e bom, que amava os seus filhos mais, de novo a palavra, infelizes, renovando nos corações as esperanças mais puras. No entanto, queriam se aproximar de Jesus e vibrar com a exaltação das promessas do Cristo. Mas as palavras de Levi novamente os arrojara à condição desditosa, desditos, triste, sem esperança. Então, temos aqui uma cena que reforça duas coisas. Primeiro, um grupo de pessoas claramente desfavorecidas do ponto de vista físico, material ou, digamos assim, secular, pessoas pobres, alguns com deficiência física, outros sem títulos, sem dinheiro, sem riqueza, sem poder, sem acesso, sem nobreza, sem nada daquilo que os diferenciaria positivamente numa visão material, humana, tradicional, naquela sociedade. Aliás, diferenciação essa que era a diferenciação de Levi, que era rico, culto, inteligente, rígido fisicamente, saudável, completo, do ponto de vista físico, material, e que, portanto, estabeleceu uma diferenciação, um distanciamento entre aqueles homens. Até aí, Levi não estava fazendo nada diferente do que qualquer outro faria, sobretudo aqueles em classes e camadas maiores. A questão é que Jesus Cristo trouxe a boa nova, o reino dos céus. Jesus Cristo apresentou um Deus justo, bom, misericordioso, generoso, carinhoso, amoroso, na figura de um pai. E quando essas pessoas tomaram conhecimento disso, esses desafortunados ou desditosos, eles ficaram maravilhados com o ensinamento de Jesus e quiseram se aproximar de Jesus, mas não era possível para todo mundo estar o tempo todo perto de Jesus. Mas era mais possível estar perto dos que estavam perto de Jesus, dentre eles Levi. E eles foram lá atrás de Levi para entender o que era essa mensagem de Jesus. E aí Levi os tratou dessa forma. Vocês aqui, o que vocês podem trazer para o reino dos céus? Um é aleijado, o outro foi abandonado pela família, o outro vive sob pesadas aflições. Pelo amor de Deus, né? Quase que ele falou assim, se enxergam, né? E ele então os retirou. E o sentimento que aquelas pessoas experimentaram era um sentimento de angústia e de dor. Porque eles colocaram-se diante de Jesus, da mensagem de Jesus, do comportamento da postura de Jesus, e quando eles foram para Levi falar sobre isso, ou buscar esse mesmo sentimento de alma revigorada que eles só tiveram diante da mensagem de Jesus, eles tiveram novamente a lembrança de tudo aquilo que eles eram para aquela sociedade e de tudo aquilo que os fazia menores, infelizes, desditosos, subjugados a uma condição de desfavor. E isso era efetivamente também a leitura que se faziam deles, dos sacerdotes religiosos e dos rabinos. Portanto, meus amigos, era também uma leitura daqueles que a priori levavam Deus e que os tratavam ou os viam ou os consideravam desfavoráveis, incapazes de produzir coisa boa, sobretudo sob a ótica religiosa. E Levi tem esse pensamento, eles ficam muito chateados, muito tristes, magoados, e saem de lá. E aí, quem aparece logo em seguida na casa de Levi? Adivinha? Jesus.
com André, que era pescador, não era cobrador de impostos, não tinha os títulos, a honra, aquela coisa toda que tinha Levi. Aí Jesus apareceu, olha, tiveram uma longa conversa, diz Humberto de Campos, Levi, André e Jesus, os três, lá na casa do Levi, e lá pelas tantas, o Levi resolveu narrar para Jesus aquilo que tinha acontecido. Ele foi contar para Jesus o que ele fez. Como ele defendeu o reino de Jesus, o reino de Deus, o reino que Jesus trazia. Ele sorriu ingenuamente, disse André, o Humberto de Campos, e falou assim: o coletor, a certa altura, a sorrir ingenuamente, relatou a ocorrência, terminando alegremente a sua exposição com essas palavras: que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos, Senhor? Mas lembrando de súbito que os demais companheiros eram criaturas pobres e humildes, olha só isso. Ele continuou entendendo que essas pessoas, vamos conceituar, vamos definir, sem os títulos, sem o acesso, sem a visibilidade material que aquela sociedade os dava, pessoas inferiores, não poderiam produzir dentro do reino de Deus coisa boa. E aí ele se lembrou, quando ele falava isso, que dentro do colégio apostolar, aliás, o próprio André que estava ali ouvindo, e Simão Pedro, que também era pescador, e outros, eram criaturas pobres e humildes. E ele deve ter falado, de repente, ele literalmente se mancou e falou assim: estou aqui falando de pobre e humilde, mas meu Deus do céu, tem pescador aqui. E Jesus, como é que vai ficar André ouvindo o que eu estou falando? E Simão Pedro, que veio lá de Cafarnaum? E tantos outros que estão aqui, umas moças que Jesus admite junto com ele, junto com a gente, que tadinhas são pobres, aquelas viúvas que ficam acompanhando a gente, os órfãos que Jesus deixa ficar por aqui. Ele se lembrou. E aí ele fala, ele faz um remendo no sua fala e fala assim: é justo esperarmos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum. Afinal de contas, são homens fortes, assombrados, e o bom trabalho lhes cabe. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. E aqui a gente faz uma longa pausa depois dessa narrativa. Por que isso é importante? Porque Levi manifestava ali o pensamento dominante da aristocracia da época do judaísmo. As camadas dominantes sempre se mantêm no domínio e sempre refutam, rechaçam e retiram de perto de si as camadas desafortunadas. Isso acontecia no templo, isso acontecia com o judaísmo, onde o título de nobreza, por exemplo, dos membros do Sinédrio, que era uma mistura de parlamento com judiciário, conferiam a eles, na visão deles, um diferencial da raça. Da raça. Eles se consideravam superiores aos outros judeus. Que dirá aos outros que não eram judeus. Mas aos judeus eles eram superiores. Eles se consideravam superiores. E aqueles que tinham fortuna transitavam nesse contexto. Era o caso dos cobradores de impostos. E quando eles estavam diante das pessoas, mesmo aquelas aceitas pelo Cristo, eles. Não, essas pessoas não servem para nada. Nem para o reino do Cristo. E ele narra isso com um sorriso para Jesus, ainda que haviam outros pobretões por ali, e ele dá uma amenizada, fala: é verdade, eles são fortes. A gente vai precisar deles porque eles vão conseguir trabalhar. Olha só a visão de Levi. E aí Jesus chega, ouve aquilo, e Jesus dá um recado. E é isso que nos interessa. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo sempre esteve próximo dos pobres, dos desafortunados, dos que não tinham título, dos que não eram nobres, dos que muitas vezes não tinham posses, aqueles que não tinham muitas vezes nem o necessário para sustentar e para manter o mínimo de conforto e às vezes até de dignidade para si e para sua família. Porque aquelas pessoas naquele tempo e as pessoas hoje, e aí a gente tenta trazer um pouco para o contexto atual,
tem muita gente que não tem o suficiente para sequer viver. E quando a gente está diante dessas pessoas, o comportamento que a gente manifesta para elas tem muito a ver com a nossa posição na nossa sociedade atual. Levi estava se comportando simplesmente como qualquer cobrador de impostos, que no modelo mental dele, ainda não evangelizado completamente, entendia os desafortunados como incapazes de, e vou usar um termo muito moderno, agregar valor para o reino dos céus. Portanto, eles eram dispensáveis, quase, quase descartáveis. E ele fala para Jesus: Você concorda, mestre? Sorridente. E talvez a gente traga para nós uma leitura interessante, já tentando fazer a analogia, o paralelo que nos cabe, é como é que a gente se posiciona hoje diante da materialidade, dos recursos, dos acessos e daquilo que somos. O Seja Barra é uma casa espírita que muitas vezes atua com um público, como é o público majoritário, né, que frequenta a nossa casa, um público que tem acesso, que reúne condições, muitas vezes condições materiais. Pessoas que tiveram nessa experiência encarnatória, na maioria das vezes, a oportunidade de terem bons empregos, acesso à educação, acesso à saúde, acesso a condições, a uma moradia bem confortável. E quando a gente traz isso para o nosso núcleo familiar, muitas vezes, falamos aqui no curso de paz, nossas famílias e, consequentemente, nossos filhos têm acesso bem maior do que a média. Talvez seu filho tenha acesso a uma educação completamente diferenciada do restante da educação brasileira. Talvez seu filho tenha acesso a uma boa escola particular. Talvez você consiga dar a seu filho acesso a um outro idioma, acesso à tecnologia, acesso à cultura, acesso à educação de altíssimo nível, que muitas vezes alguns de nós, aqueles que são pais, mães, tutores, tutoras, enfim, se esforçaram ao longo da vida inteira para conseguir dar esse tipo de acesso, esse tipo de condição à sua família. E não tem nenhum problema nisso. E é bom que isso seja feito. Sinal que a pessoa se dedica àqueles a quem ama, dentre os quais o seu núcleo familiar. A questão é como é que a gente se comporta diante dos que não têm esse acesso e essas condições. Aliás, melhor, como é que a gente se vê em comparação com esses? Levi se via superior, muito superior, a ponto de considerá-los incapazes de algo além de, para alguns, dar trabalho, oferecer o seu trabalho, trabalhar, e para outros, incapazes de ser qualquer coisa, de oferecer qualquer coisa, a ponto de serem dispensados, enxotados. Foi o que ele fez. Como é que a gente trata aqueles hoje, ou como é que a gente se compara com aqueles hoje que não têm aquilo que nós temos? Aliás, o que nós temos, e isso é bem paulino, né? É nosso. A gente já trabalhou um pouquinho essa temática aqui, né? Será que a gente pode realmente considerar que tudo que temos, e muitas vezes temos bastante, ou temos muito, ou temos mais do que muitos não têm ou têm, será que isso é produto exclusivamente das nossas potencialidades e capacidades? Ainda que o sejam, quem será que nos deu essas capacidades e potencialidades? É fruto do meu trabalho, do meu esforço, do meu suor. Quem foi que deu para você saúde, trabalho e a capacidade de você suar? Sabe por que isso é importante? Porque isso é o que a gente faz com a nossa família. E ainda mais aqui no nosso contexto, é a forma como nós estamos ensinando os nossos filhos, filhas, os pequenos, os tutelados por nós, aqueles que têm filhos e filhas. O mundo hoje exalta, o mundo hoje valoriza que a pessoa chegue a determinada condição material e
e social que muitas vezes desconsidera questões espirituais. O que nossos filhos e filhas são estimulados a ser no contexto social de hoje, 2021? A ter uma educação de primeira, para que ele tenha condições de ou empreender ou fazer qualquer atividade que o conduza à renda e que, portanto, depois tenha as melhores condições de acesso de conforto material possíveis. Não há problema nenhum nisso. Falamos. Não há problema em ter riqueza, em ter acesso, em ter posses. Nenhum problema. Não há nenhum problema. O problema é como é que nós nos posicionamos diante disso e diante dos outros que não têm isso. Esse é o ponto. O quão Levi somos nós e o quanto a nossa atitude diante dos nossos tutelados reforça esse pensamento leviano com eles. Será que eles estão sendo instruídos, orientados, educados mesmo, para simplesmente priorizar, valorizar e ter na sua vida a continuidade do acesso, dos recursos, dos bens que você, pai, conseguiu dar para eles? Somente isso. E como é que você acha que ele se relacionará com aqueles que não têm? Quando Levi contou para Jesus aquilo que ele fez, Jesus bateu no ombro de Levi e falou assim: no entanto, Levi, nós precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos no mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias, Levi. Olha isso, nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Nas derrotas da sorte, reveses da vida, dificuldades, dor, ausência, miséria, humilhação, maus tratos, assédio. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Ouvem mais alto a voz de Deus. É como se Deus estivesse gritando lá e só os humilhados ouvissem alto a voz dele. Os outros não ouvissem. Os outros não ouvissem. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu nas suas esperanças que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Coragem tranquila, reflexo da presença do nosso Pai em seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto da sua própria vitória material, Levi? Olha o que Jesus está dizendo. Ô Levi, deixa eu te falar. O reino dos céus é para eles. Não os tire do reino dos céus. O reino dos céus é para eles. Porque quem tem muito, muitas vezes não consegue ouvir a Deus. E a gente vai chegar no ponto culminante, né? Mas esses que não têm nada, em cuja falta de sorte ou as derrotas da sorte, aquelas criaturas estão mais envolvidas, é onde mais se ouve a voz de Deus. Mais se ouve a voz de Deus. Levi ainda retrucou e falou assim: mas Senhor, mestre, as minhas observações partiram só do meu desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam no mundo. Você entende o pensamento de Levi? Mestre, existe uma camada na nossa sociedade que é uma camada que se destaca. Ela tem mais acesso, ela tem mais recursos, ela tem poder, ela manda. E
evidentemente ela tem melhores condições de governar, de conduzir as coisas, como é em qualquer sociedade. E não seria diferente com o reino dos céus. Portanto, Senhor, quando eu retiro estes do reino dos céus, eu estou, na verdade, preservando. Olha a mente de Levi. Eu estou preservando a supremacia do reino dos céus. Eu estou, na verdade, colocando o reino dos céus no papel que lhe cabe, como superior, escolhendo as melhores pessoas para fazer parte desse governo maravilhoso que o Senhor trouxe para nós. Quem governa o mundo é Deus, afirmou Jesus convictamente. E o amor não age com inquietação, Levi. Olha Jesus invertendo. E aí Jesus começa a narrar, e o texto é enorme, né? O que aconteceria, quase uma profecia. Tá? Depois você leia no Boa Nova, no capítulo 11. Jesus narra o que aconteceria se os ricos e poderosos assumissem o reino dos céus do mundo. Isso aconteceu depois com o cristianismo institucionalizado. E a gente sabe o que aconteceu. E aí Jesus conclui assim, olha, até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. Os triunfadores do mundo são seres que caminham por entre tenebrosos abismos. Olha o que Jesus está dizendo. É imprescindível, pois, Levi, que atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Os vencidos, bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões. As ilusões, quebraram os elos que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. Amor e sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as felicidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas, as cicatrizes do espírito, são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Olha o reino dos céus se materializando. Olha o reino dos céus efetivamente operando. Para quem e de que forma? Lançando luz para os desfavorecidos, para os angustiados, para que eles ultrapassem as experiências necessárias ao longo do tempo e alcancem a plenitude espiritual, produto do seu desenvolvimento, muitas vezes alcançado na dor. Quase que Jesus falou assim: você entendeu, Levi? O que é o reino dos céus? E ele continua: Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo, Levi. Você não entendeu. O reino não é para retirá-los do reino. O reino é para eles. É para nós. É para todos. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas, que bonito isso, e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Eles saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre. Olha, comparando convenção com engano. O clarão reconfortante do sol amigo e radioso que em seus corações havia sido perdido. É também, Levi, sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo, vencidos da sorte. Os que aspiram por um ideal mais santo e mais puro que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará suas bases divinas. Acho que Levi entendeu. E o texto segue, algum tempo depois, Jesus sai dali com André, com Levi, pega Simão Pedro, pega Tiago, pega João e vai para um outro monte. Sabe o que ele fala lá? Mateus capítulo 5. Mateus, esse mesmo Levi que anotou isso e trouxe para nós. Mateus capítulo 5, para quem não conhece, é nada mais nada menos que o Sermão da Montanha. Texto essencial para o cristianismo. Sermão da Montanha.
o Levi, anotou. Os outros evangelistas também, Lucas também fala disso. Lucas no capítulo 6. Vendo ele as multidões, estou lendo Mateus capítulo 5, versículos 1 em diante. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele se pôs a falar e ensinava, dizendo: Felizes os pobres no espírito. E vamos parar aqui. Primeira bem-aventurança. Pobres de espírito, pobres no espírito. O que significa isso? Se você falar que aquela pessoa é um pobre de espírito, provavelmente você terá uma conotação a priori negativa do texto. E é um trabalho semântico. Mas se você ler a origem etimológica dessa palavra e ver que existe a expressão pobres de espírito na tradição judaica, você vai ver que Jesus, na verdade, está continuando a falar disso tudo aqui. No capítulo 11 do Boa Nova, Humberto de Campos também fala. É a primeira que ele coloca das bem-aventuranças, felizes ou bem-aventurados. Algumas traduções falam assim, benditosos, o que significa, na verdade, o makarios, que é o termo grego traduzido por feliz ou bem-aventurados, é que a estes, a quem Jesus reconhece como fazendo algo ou sendo algo, a felicidade alcançará. Aliás, o termo makarios significa que a felicidade, ou a bem-aventurança, ou a benditância, digamos assim, caracterizará o final da sua existência. É como se eles fossem destinados, como se o seu propósito em sendo algo ou fazendo algo é a essência da felicidade. É profundo isso. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito? Sabe o que Jesus está querendo dizer? E a gente vai, obviamente, ler um pouquinho mais de outros. Eu trago para você o que diz Emmanuel, sempre ele, né? Num livro cujo nome é Dinheiro. Capítulo 11. Sejamos ricos em Jesus. Emmanuel está fazendo uma comparação, uma analogia, na verdade, um contraste entre a riqueza e a pobreza. E o que significa ser pobre de espírito ou pobre em espírito? Pobre de quê? Rico de quê? Do que Jesus está falando? Emmanuel fala assim, olha, quem julga pelas aparências quase sempre esbarra na areia móvel das transformações repentinas, a lhe solaparem o edifício das errôneas conclusões. Ou seja, quem olha e tira conclusões pela aparência vai ter a desagradável experiência de mudar suas conclusões errôneas. É como se pisasse em areia. Existem criaturas altamente tituladas nas convenções do mundo, que trazem consigo uma fonte viva de humildade no coração, enquanto há mendigos, de rosto desfigurado que carregam no íntimo a névoa pesada do orgulho que os empana o entendimento. Há ricos que são pobres de avareza e pobres ricos de soverícia. Olha o que Emmanuel constrói, é lindo isso. O que Emmanuel está dizendo é que pobreza e riqueza pode ser lida em termos materiais, é verdade. Levi fazia essa leitura. E Jesus sabia disso. E nós também podemos fazer essa leitura. Mas quando a gente está falando de pobreza e riqueza de espírito, nós estamos falando aqui de qual é, novamente, o grau de evolução espiritual e, portanto, de comportamento, de manifestação de comportamento que se manifesta do espírito imortal diante das pessoas que estão à sua frente, das oportunidades que ele tem ou não tem na vida, diante de títulos, diante de dinheiro, de posses, de inteligência, de poder, de conforto, de acesso, de leitura, de capacidade, de tudo isso. E a pessoa pobre de espírito a que Jesus se refere é aquela pessoa que reconhece em tudo isso as oportunidades e graças divinas. Então ela se esvazia de tudo isso e se faz pobre disso. É como se o espírito dela ele fosse aquele espírito quebrantado, espírito humilde. Algumas traduções, se você olhar a Bíblia online, eu abri aqui, olha na sua internet, abra lá, Bíblia online e veja.
você vai ler a seguinte tradução: felizes ou bem-aventurados os humildes em espírito, ou seja, são aqueles que se humildam por si mesmos, se reconhecem como não sendo capazes de produzir nada, de chegar a lugar algum sem Deus, e que não têm a postura orgulhosa, a postura arrogante, a postura superior que teve Levi diante do seu próximo, que muitas vezes não tem aquilo que você tem, ou que não possui os títulos, os acessos, as condições e todo o mais do ponto de vista material, do ponto de vista social, do ponto de vista intelectual, ou até do ponto de vista físico, e que estabelece uma comparação de superioridade e de inferioridade. O pobre em espírito, como diz aqui Emmanuel, é aquele. Olha o que ele diz: ó, Jesus louvando os pobres de espírito não tecia encômios à ignorância, à incultura, à incipiência, à inutilidade, nada disso. Jesus não está pregando uma vida de pobreza, uma vida de ausência, uma vida ascética, nada disso. Não. A pessoa tinha que ser pobre em espírito. Isso não tem nada a ver necessariamente com a pobreza ou a riqueza em matéria. Porque existe rico materialmente, cujo espírito se fez pobre, porque ele é humilde, porque ele reconhece que aquilo que ele tem não é suficiente, ele não é Deus. Ele é simplesmente uma pessoa que naquela experiência, naquela encarnação, tem acesso. Mas ele não usa isso, esse é o ponto, como aquilo que é o objetivo da vida dele. Mateus capítulo 6, versículo 33, esse mesmo Levi fala: persistir, pois, em buscar primeiro o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas se você persistir em buscar a Mamon, Evangelho segundo o Espiritismo, ou simplesmente buscar as riquezas, você pode até encontrá-la. O mundo de hoje está cheio de pessoas que alcançaram. Mas o que elas alcançaram mais? O que elas amealharam para a sua espiritualidade, para a sua essência? Elas vão sair e deixar esse planeta, essa encarnação, deixar essa vida, na verdade, porque todos nós vamos desencarnar um dia, levando o quê? Porque conta bancária não se leva. Os títulos, os cargos, as plaquinhas em cima da mesa ou colada na parede, os diplomas, isso também não se leva. É bem verdade que o conhecimento que você conseguiu reunir, né, aquele esforço que você fez para desenvolver intelectualidade durante a encarnação acompanha o espírito imortal, claro, claro. Mas a questão aqui não é a riqueza ou o acesso, a questão aqui é a pobreza, pobreza em espírito. A questão aqui, na verdade, é o orgulho e a humildade. A questão aqui é o posicionamento diante das outras pessoas e o posicionamento da necessária capacidade de perceber o nosso semelhante como iguais a nós. Esse é o pobre de espírito, em espírito, ou o humilde em espírito a que se refere Jesus. E é destes, ou é para esses, que o reino do céu se faz presente. É para esses que a boa nova chegou. Muitas vezes é mais fácil, é verdade, ser assim quando você de fato é materialmente pobre. Porque você não tem recursos. Você não vai ser. E o Emmanuel cita que é possível, né? Algumas pessoas que não têm nada, são mendigos do ponto de vista material, mas se sentem verdadeiros deuses, espiritualmente falando. São orgulhosos. E alguns que têm muito em sentido material e que, por conta do que têm, se sentem verdadeiramente superiores. Isso é um problema. Isso é um problema. Jesus nos convida a sermos pobres em espírito, de espírito, humildes em espírito. Ou seja, que o nosso espírito se esvazie de orgulho, de vaidade e permita que ele seja preenchido pelo próprio Deus, numa atitude de reconhecimento de que, na verdade, tudo aquilo que a gente está vendo, sentindo, ouvindo, pertence a Deus. As riquezas hoje distribuídas, ou bem ou mal distribuídas no mundo, são nada mais do que os talentos da parábola de Jesus, a que nós, humanos encarnados, temos acesso, para, através disso, passar pelas nossas experiências. E se hoje somos milionários, amanhã poderemos ser completamente miseráveis. Mas ainda assim, teremos que ter na riqueza ou na pobreza a capacidade de perceber
que nós, primeiro, somos muito superiores a tudo isso, porque somos espíritos. Isso são apenas condições materiais temporárias e que são percebidas ao longo do ciclo de uma encarnação e que têm seu valor pedagógico, a riqueza ou a pobreza, a completa inteligência ou a absoluta ignorância. Mas que diante de todas essas circunstâncias, o espírito imortal pode se posicionar como humilde, como reconhecimento, como reconhecedor, perdão, de que Deus é o Senhor de todas as coisas e de que aqueles que estão próximos são igualmente próximos a mim, ou essencialmente são exatamente como eu, independente da riqueza, independente da cultura, independente do acesso, do título e assim por diante. Emmanuel, seguindo no texto, diz assim: a pobreza e a pequenez, isso é maravilhoso, não existem na obra divina. Deus não criou pobre e pequeno. Constituem apenas posições transitórias, criadas por nós mesmos, humanos encarnados, na jornada evolutiva em que aprendemos pouco a pouco, sob o patrocínio da luta e da experiência, que tudo é grande no universo de Deus. Que coisa fantástica, né? Que coisa fantástica. Todos os teres, todas as tarefas e todas as coisas são peças preciosas na estruturação da vida. Que pena que Levi não tinha acesso a esse texto naquela época. Ele provavelmente trataria diferente lá o Lisandro, o Áquila e o Pafos. Ele olharia para eles e pensaria assim: eles se fizeram pobres em espírito, o que eu preciso fazer? Porque, assim como disse Jesus nas bem-aventuranças em Mateus 5, é deles o reino dos céus. Talvez ele olhasse para Lisandro, que era um deficiente físico, e naquela época o deficiente físico pagava caro. Ele era considerado uma pessoa completamente no desfavor de Deus, inclusive religiosamente, era considerado num estado permanente de impureza, não podia acessar o templo, tinha uma série de questões sociais gravíssimas e evidentemente, tinha muito pouco acesso a questões materiais. Hoje já temos 20 séculos depois, imagina naquela época. E ele fora lá, o Lisandro, pedir para Levi para ouvir falar de Jesus. O que você pensa que você quer ouvir aqui? Um deficiente físico vai falar do reino dos céus? O que você pode trazer para o reino dos céus? Dói, né? Deve ter doído muito. Mas pouco tempo depois, lá no monte, Jesus virou para esse mesmo Lisandro e falou assim: felizes os pobres de espírito, macarios, Lisandro. O Lisandro, fica tranquilo, porque o reino dos céus é para você. Porque você, sendo pobre, deficiente, aleijado, coxo, manco, cego, órfão, viúva, Deus olha para você. Deus olha para você da mesmíssima forma que olha para o cobrador de impostos, ou para o sumo sacerdote lá no templo, ou para o imperador romano, para César. A diferença não é como Deus olha. A diferença é como nós olhamos para Deus. Porque certamente Lisandro olhava para Deus, pela atitude dele de buscar conhecimento de Jesus lá com Levi, Lisandro olhava para Deus de uma forma diferente da que olhava o César. Certamente diferente da que olhava Levi. E como disse Emmanuel aqui, o ouro é muitas vezes de difícil provação. E os cimos sociais na Terra quase sempre são amargos purgatórios para a alma sensível. Tanto quanto a carência de recursos materiais é bendita escola de sofrimento. Mas a simplicidade e o amor que brilham por dentro do nosso espírito em qualquer circunstância da vida são invariavelmente nosso manancial de alegrias. Pobre em espírito, humilde de comportamento espiritual. Desses é o reino dos céus. Ainda falando de textos, eu não vou ler todo, evidentemente, mas existe um texto num livro chamado Construção do Amor, do mesmo Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, capítulo 3, a mensagem é ante a lição do Senhor, ou seja, diante de Jesus, da lição dele.
E ele falava assim: louvando os pobres de espírito. Jesus não exaltava a ignorância, a insuficiência, a boçalidade e a incultura. Encarecia a bênção da simplicidade, que nos permite encontrar os mais preciosos tesouros da vida. Quando a gente orienta nossos filhos, e vamos trazer para a nossa realidade logo, né? O que a gente está colocando no coraçãozinho deles e na mente deles? Qual é o objetivo da encarnação? Certamente ele vai ter, se tiver bom acesso, a melhor educação possível. E ele vai desenvolver as suas habilidades, as suas capacidades, as suas potencialidades mesmo. Ele veio, encarnou para isso. E ele vai se dedicar a algum tipo de tarefa, de trabalho, de atividade. E ele vai chegar lá. Mas ele vai chegar aonde? Ou melhor, como ele vai chegar? Com que espírito? A gente espera encontrar no futuro os filhos e filhas tutelados ou tuteladas. Em que condição? A gente espera que eles sejam ricos ou pobres? Pobres de espírito? A gente espera que eles consigam passar por essa encarnação e alcançar, não importa, sinceramente, se eles serão absolutamente milionários ou completamente pobres. Mas a questão é, em que qualidade de espírito se alcançará o futuro? E como é que nós, responsáveis, estamos conduzindo esse processo, ou pelo menos no início, né? Porque no fundo, até um determinado momento, a interferência dos pais, dos responsáveis é muito grande. Depois, evidentemente, as pessoas caminham pelas suas próprias pernas, espiritualmente falando. Mas o que a gente está incutindo na cabecinha e no coração deles? Será que é o que a gente ouve por aqui, que a pessoa precisa ser bem-sucedida? Rica? Que tem que ter bens? Ótimo, se os tenha. Eu faço votos de que tenho mesmo. Mas eu não posso esquecer da lição que eu li quando leio Mateus capítulo 5, de Jesus Cristo falando: olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Hein? Ele está dizendo assim: olha, cuidado. Cuidado com como você avalia a si mesmo diante do contexto social onde você está inserido. Isaías capítulo 66. Jesus está citando na realidade, em Mateus capítulo 5, um conceito que era conhecido na tradição judaica. Quando a gente lê Isaías no capítulo 66, o profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, Isaías 66 traz a atenção, ele está falando para a nação, ele está falando contra os sacrifícios no templo, porque as pessoas entenderam que fazer sacrifícios no templo lá atrás, Isaías é muito antigo, né, muito antes de Jesus Cristo, está falando da nação de Israel no primeiro templo ainda. E ele fala assim, olha, vocês acham que Deus habita o templo feito por mãos humanas? Vocês acham que o importante é fazer sacrifício? Para Deus, isso faz parte da lei, isso faz parte do entendimento que a gente tem da lei, é verdade. Mas para Deus tem coisas mais importantes, meus amigos. Ele está falando isso para a nação de Israel, ele fala em Isaías. E em Isaías, eu vou aproveitar e vou ler o texto só para a gente refletir um pouquinho melhor. Isaías capítulo 66, no 1 e 2 só. O texto também é bastante longo, Isaías está fazendo uma defesa do que significaria o verdadeiro comportamento do membro da nação de Israel diante de Deus. E está comparando isso com aquilo que acontecia no templo. Olha o texto, olha como eu vou ler a tradução da Bíblia de Jerusalém. Olha o que Isaías diz, Isaías 66. Assim diz Deus, um profeta falando em nome de Deus. O céu é meu trono e a terra é o banco onde eu repouso meus pés. Que casa me haveis de fazer? Que lugar para o meu repouso? Vocês acham que construir um templo, eu moro no templo? O templo é a minha casa? Casa feita por mãos humanas? Olha o que ele diz no 2. Tudo isso foi a minha mão que fez. Tudo isso me pertence. É o oráculo meu divino. Eis para quem estão voltados os meus olhos, para o pobre e para o abatido, para aquele que treme diante da minha palavra. Se você ler na Bíblia online, você vai ver, para o pobre de espírito.
Jesus está citando Isaías, capítulo 66, onde Isaías constrói a ideia de que Deus está, na verdade, olhando para o humilde, não é para o sacerdote do templo. Porque não há problema em ser sacerdote do templo, não há problema em não ser humilde. A questão é como é que a pessoa se posiciona diante de Deus. E se ela acha mesmo, no auge do orgulho a que nós humanos muitas vezes somos muito próximos, de que ela é em si suficientemente capaz de ter, de ser e de pertencer a uma classe ou a um grupo de superioridade, a ponto, por exemplo, de se achar superior aos outros membros da nação de Israel. Isso lá na época de Isaías. Ou na época de Levi, de achar que pode dispensar 3 pessoas porque elas são menos favorecidas e que elas não teriam direito de acessar o reino de Deus. E hoje, quando a gente está diante das pessoas, como é que a gente é? A gente é o pobre de espírito de Isaías? O pobre de espírito de Mateus? Ou a gente é o envaidecido, é o orgulhoso, porque eu tenho acesso, eu tenho poder, eu tenho riqueza, eu tenho inteligência, eu tenho cultura, eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho o que quer que seja. Esse é o ponto. Então a pobreza em espírito é a capacidade de se humildar. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem uma construção maravilhosa que Kardec faz sobre isso. A primeira mensagem da instrução dos espíritos, isso é Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec trabalha esse tema. Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec trabalha esse tema, no capítulo 6, se não me engano. Capítulo 7, perdão. Bem-aventurados os pobres de espírito. A primeira mensagem que ele coloca como instrução dos espíritos é de Lacordaire, que foi um membro da Igreja Católica da Idade Média e que depois, lá no século XIX das Luzes, já tinha desencarnado, dá mensagens em psicografia, Kardec recolhe uma delas e coloca. E sabe o que ele trabalha a ideia? Ele constrói na sua mensagem, que é uma mensagem longa, maravilhosa. Leia o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde lá Kardec coloca a mensagem de quem deveria ser o verdadeiro pobre em espírito que estaria próximo de Deus. Ele fala assim, olha, vou ler um pedacinho da mensagem do Lacordaire. Ele constrói a imagem de uma das pessoas que está passando por maior dificuldade e como é que essa pessoa, no auge dessa dificuldade, consegue ter mais proximidade com Deus do que todos os outros. Ela é pobre no sentido material e se fez pobre no sentido espiritual, se esvaziou de si mesma, se humildou para deixar Deus ocupar o espaço dentro de si. E aí ela alcançou a maravilhosa situação de estar próxima de Deus. E aí ela se tornou feliz, ou bem-aventurada, que é a mensagem da Boa Nova de Jesus, que classificou estes que permitem que Deus invada, assuma as suas vidas, reconhecendo em Deus o Senhor de tudo, a capacidade de tudo, aquele que provê tudo, aquele que tudo tem, para onde tudo vai, de onde tudo vem, e não de si mesmos, não se reconhecendo superiores ao que realmente não são. São essas pessoas que conseguem efetivamente alcançar a felicidade. Porque a felicidade não está no que a gente tem, está no que a gente é. E está na percepção espiritual de quem somos. Lacordaire constrói toda essa expressão e ele num item fala assim, olha, pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais curvada ao peso da tua cruz. Olha o peso a que falou Humberto de Campos lá no Boa Nova. Ao peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguirem um pedaço de pão. Ele está construindo uma imagem de uma mãe que no auge da sua dificuldade de acesso material não consegue sequer alimentar os seus filhos. Eu não consigo imaginar uma situação mais dolorosa. Uma coisa é a gente ter dificuldade, outra coisa é os filhos passarem por dificuldades diante daqueles que são seus responsáveis. Isso deve ser terrível. E Lacordaire fala diante dessa imagem o seguinte: ó, inclino-me diante de ti, inclino-me diante de ti. Quão nobremente santa és, e quão grande aos meus olhos. Ele está se referindo a essa mãe, dessa imagem que ele criou. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Olha a felicidade, olha Macarius aqui.
Aos pobres, oprimidos, que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. Está vendo o contraste? Que a pobreza em si não é necessária para você alcançar nenhum estado de espiritualidade mais profundo. Ela viabiliza muitas vezes, porque ela mostra que realmente somos totalmente dependentes de Deus. E que, portanto, não temos capacidade em nós mesmos ou em si mesmos de fazer absolutamente nada. Isso é tolice e vaidade. E, portanto, dedicar a nossa encarnação a alcançar condições de materialidade ou de suposta superioridade é um desperdício. Isso não significa que nós não temos que trabalhar, não significa que a gente não pode ter recursos, que a gente não pode ter. Não é o caso. Claro que pode. A questão é a que devemos a nossa encarnação. A que viemos para a encarnação. O que priorizaremos? Porque essas respostas vão, na verdade, responder outra pergunta. O que levaremos da encarnação? E Lacordaire termina assim: aos pobres e oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. E tu, donzela, pobre criança, lançada ao trabalho e às privações? Por que esses tristes pensamentos? Ele agora foca a atenção na imagem que ele criou na criança, uma menina, uma donzela. Por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus piedoso e sereno o teu olhar, e ele dá alimento aos passarinhos. Tem-lhe confiança e ele não te abandonará. Maravilhoso. O ruído das festas, dos prazeres do mundo faz bater-te o coração. Você fica triste, né? Quando passa e vê alguém com alguma coisa e você não tem. Também desejaras adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Misturar-te com os venturosos da terra. Você desejaria certamente participar disso. Dizes para ti, perdão, dizes de ti para contigo que, como essas mulheres que vês passar, despreocupadas e redonhas, também poderias ser rica. Cala-te, criança. Se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferi o teu humilde retiro e a tua pobreza. Não é por acaso que Jesus Cristo chamou os pobres em espírito de felizes. Talvez eles tenham muito mais felicidade do que aqueles que têm muito, porque eles devem ter mais espaço no seu coração para sentir o verdadeiro poder da presença de Deus. Porque só tem Deus. Eles não conseguiram preencher com nada mais, porque eles não têm. E mais felizes ainda são aqueles que, mesmo tendo recursos, conseguem compreender que esses recursos proporcionam, é verdade, repitamos aqui, né? A necessária tranquilidade, talvez conforto, talvez uma certa segurança na vida material. E isso é bom. Mas mais importante do que tudo isso é o que aconteceu lá no monte, depois que Jesus proferiu o Sermão da Montanha, de Mateus 5, quando Humberto de Campos, no Boa Nova, lá no capítulo 11, fechando o texto e fechando a nossa conversa, Humberto de Campos descreve que depois que Jesus para de falar, está lá Levi, está lá os apóstolos, quem apareceu? O Lisandro. Aquele que tinha sido expulso por Levi, porque era incapaz de produzir coisa boa para o reino. Quando Jesus terminou de falar, diz o texto assim: quando Levi se aproximou, ele viu Lisandro. E diferente da postura anterior, porque Levi percebeu o que Jesus queria dizer. Levi entendeu que ele não era superior a Lisandro e mais ainda, que Lisandro não era inferior a ninguém por não ter condições. E Levi faz um movimento de ir lá e abraçar Lisandro com a sinceridade, diz o texto, da sua alma fiel. E aí Jesus lança um olhar para Lisandro, para Levi, vê Levi abraçando Lisandro. Deve ter dado um sorriso. Jesus sempre evangelizando corações, conseguindo entender e mostrar para as pessoas qual era o nosso papel como espíritos imortais aqui. E ele que tinha falado assim, Levi,
O reino dos céus precisa dos desvalidos, precisa dos pobres, precisa daqueles que estão passando por essas circunstâncias. Levi, essas circunstâncias são as que vão produzir verdadeiro crescimento. Às vezes as pessoas precisam passar por isso na encarnação, porque quando elas estão completamente sem nada, é que elas estão abertas a ouvir os gritos de Deus, são mais ouvidos, lembra? São mais ouvidos por aqueles que passam por necessidade. O texto termina assim: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, palavras de Jesus. Meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Não só aqueles que são pobres, mas os que se fazem pobres. Porque é nessa pobreza, nessa humildade, nessa ausência de vaidade e de orgulho, que eles conseguem compreender a verdadeira palavra de Deus. Que a gente consiga trazer esse tipo de pensamento, de reflexão para as nossas vidas e que a gente oriente aqueles que estão conosco para que tenham a verdadeira riqueza espiritual e a pobreza, a humildade do ser em si espiritual que somos, para que a gente consiga deixar as maravilhas do Evangelho de Jesus operar milagres em nossos corações. Felizes os que compreendem a palavra de Deus. Dizia Jesus, percebia Levi e registrava Humberto de Campos. Vamos fazer uma oração para terminar a nossa reflexão e a gente conclui os estudos de hoje. Senhor Jesus, nosso mais bem-aventurado Espírito que conhecemos, nosso querido amigo e mestre, nosso carinhoso e bendito professor, instrutor, obrigado pela possibilidade que o Senhor nos dá, como sempre agradecemos de poder te ouvir ainda hoje, porque tuas palavras ecoam até os nossos dias nas maravilhosas e felizes orientações que recebemos dos teus emissários, como foi Levi Mateus, como foi Humberto de Campos, como foi Emmanuel, e como são tantos outros que permitem que a gente consiga se fazer pobre em espírito, humilde em percepção de nós mesmos, para que o Senhor, como diz Paulo, viva em nós. Que possamos perceber a necessidade de alcançar essa percepção hoje e, principalmente, que diante das nossas condições, sejam elas de riqueza ou pobreza, de excessos ou de ausências, que a gente consiga entender em tudo isso a possibilidade de se aproximar do nosso querido Pai Celestial. E que, independente do que a gente esteja, que sejamos pobres, Mestre, em espírito, pobres o suficiente para permitir com que o reino dos céus, que o Senhor também trouxe, se desenvolva em nossos corações. Muito obrigado por tudo, Mestre Jesus. Fica conosco, cuida de nós e que a gente consiga te enxergar, ouvir os gritos do teu evangelho na nossa casa. Graças a Deus.